Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que busca combater o preconceito contra esse transtorno que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. O autismo, em geral, é diagnosticado na infância, mas continua pela adolescência e vida adulta. Os autistas têm dificuldade em se comunicar com outras pessoas e apresentam outros comportamentos característicos. O transtorno do espectro autista é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a jornalista Andréia Werner, que é mãe do Theo, que tem 13 anos de idade e foi diagnosticado com o espectro autista aos 2 anos. Andréia, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria começar perguntando uma pergunta que eu acho que você já deve ter respondido diversas vezes. Como é que foi a sua reação quando você recebeu o diagnóstico de autismo do Theo? E depois, por que você resolveu lutar por essa causa, falar sobre isso publicamente e lutar por essa causa do autismo durante esses anos todos? Bom, olá a todos, muito obrigada pelo convite. O meu filho foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e eu não sabia absolutamente nada sobre autismo na época, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não tinha convívio com pessoas com deficiência, né? Na minha época, pessoas com deficiência não iam para a escola, não iam para a rua, elas ou estavam institucionalizadas ou elas estavam trancadas dentro de casa. Então, isso tudo fez com que fosse um sofrimento muito grande eu receber esse diagnóstico. Eu não estava acostumada com a questão da deficiência, eu não fazia ideia de que 24% da população tem deficiência. Então, foi um sofrimento muito grande. Na época, eu acabei parando de trabalhar para poder acompanhar o Theo mais de perto, nas terapias. E aí foi quando eu resolvi começar um blog em janeiro de 2012, que era a época do boom dos blogs, para poder falar da minha experiência como mãe de autista, falar um pouco desses sentimentos, dessas dificuldades, e comecei a dividir as minhas vivências com outras mães. Só que as mães começaram a se identificar muito com as minhas vivências e começaram a me dar retorno, começaram a contar de suas vidas, das dificuldades. Foi aí que eu percebi que aquilo tinha virado uma rede, um canal muito importante para que eu me comunicasse com as outras mães e também para que eu passasse informações de qualidade para essas mães. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Muitos autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Alguns não mostram brinquedos e nem sempre ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Pois é, e hoje, como é que você vê, como é que você encara e ajuda uma mãe que recebe o diagnóstico do autismo hoje? Ela já tem um pouco mais de informação, hoje talvez seja diferente do que era há 10 anos, mas o impacto também não deve ser fácil, né? O que você diz para elas na hora que elas recebem esse diagnóstico? Bom, há 10 anos, né, mais de 10 anos, quando meu filho foi diagnosticado, você digitava autismo no Google, nos mecanismos de procura, e não vinha quase nada, né? Hoje em dia, se a pessoa digita autismo no Google, vai aparecer 10 milhões de páginas, nas redes sociais tem mais 1 milhão de páginas, tem mais vários grupos, então hoje é um pouco mais fácil das pessoas conseguirem informação, mas ao mesmo tempo tem muita informação ruim também, né? Muita pseudociência na internet. Então, até hoje, quando eu dou acolhimento para as mães, primeiro eu tento mostrar que não é o fim do mundo, né, que com o suporte adequado dá para viver, para ser feliz. Inclusive, essa criança tem todas as chances de ser feliz no futuro, com os suportes adequados. Ensino as mães a procurarem os seus direitos, os direitos dos seus filhos, porque a chave está aí. O problema, a dificuldade, não é o autismo em si, é o que falta de políticas públicas, de inclusão escolar, de acesso à saúde, de acesso à assistência social. Pois é, durante esse período que você está lidando com isso, seja no blog, seja no YouTube, seja no Instituto, o que você tem aprendido aí com outras mães? Quer dizer, você tem ensinado, mas também você tem recolhido informações e aprendido muito. O que você poderia compartilhar com a gente? Bom, as vivências são muito diversas, né? Eu vivo numa bolha praticamente, porque a minha situação é atípica nesse meio da maternidade do autismo, né? Para começar, que a gente sabe que o abandono paterno é muito grande. Tem uma estatística que diz que 78% dos pais abandonam a família quando vem um filho com uma doença rara, quando tem um diagnóstico. Meu marido está do meu lado, é um grande companheiro, um grande pai, então já começa por aí.
Meu filho tem acesso a plano de saúde, né, tem acesso a médicos bons, e essa não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, na verdade, o contato com essas mães desde o início do blog me ajudou justamente a romper essa bolha, a entender outras realidades e entender a falta que políticas públicas adequadas fazem na vida da maioria da população mesmo, e por isso que a gente precisa lutar por essas políticas públicas. Pois é, você citou o ponto da minha próxima pergunta. Que políticas seriam essas? O que é necessário fazer na prática para que a situação de todas as crianças e pessoas que sofrem, que estão no espectro autista, possam viver com uma qualidade de vida melhor? Bom, primeiro que a gente sabe da dificuldade do diagnóstico precoce, que é importantíssimo para que a criança tenha um bom prognóstico, possa desenvolver mais habilidades e ser mais independente no futuro. E conseguir esse diagnóstico precoce no SUS é muito difícil. Tem cidades que não têm um psiquiatra, um neuropediatra, para poder fazer o encaminhamento no posto de saúde. Cidades que tem poucos. Então, às vezes, a pessoa fica 2 anos na fila para conseguir uma avaliação com um psiquiatra, com um neuropediatra, e isso é um tempo todo que a criança está perdendo, né, de ter o diagnóstico e poder fazer a intervenção correta. Outra política pública essencial é o atendimento precoce e a intervenção precoce para essas crianças intensiva. O que a gente tem atualmente no sistema público de saúde é o atendimento que é feito nos CAPs, geralmente uma vez por semana, durante meia hora, em grupo. A gente sabe que isso não significa nada para uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento como é o autismo. É preciso intervenção precoce e intensiva. E isso é essencial para que essa criança vire um adulto com mais autonomia, com mais independência. Então, até para o Estado é importante isso, né? Porque você intervindo precocemente, você vai ajudar e favorecer para que essas crianças se tornem adultos que contribuam para a sociedade, que possam ter um emprego, né? E que não fiquem dependendo do Estado mesmo. Se você for pensar por esse lado de gasto, é muito mais interessante para o Estado fazer o investimento na intervenção precoce. E para a questão da velhice, as residências inclusivas ou residências assistidas, porque a gente sabe que muitos desses autistas, inclusive o meu filho está nesse grupo, não vão ter mesmo a independência quando ficarem adultos, e aí quem vai cuidar deles depois que a mãe morrer, depois que o pai morrer? Né? Se não tiver ninguém, se não tiver um lugar que acolha essas pessoas, eles vão morar na rua, vão morar debaixo da ponte. Então, assim como tem em outros países, a gente precisa ampliar muito essa política das residências inclusivas, residências assistidas no Brasil. Você falou aí em outros países. Tem algum país que sirva de exemplo para nós, para que em termos de política pública aqui esteja mais avançado? Tem vários. Eu morei 1 ano na Inglaterra, 2 anos na Suécia, e lá eu fiquei conhecendo um pouquinho essa questão das políticas públicas, tanto de inserção no mercado de trabalho, quanto de residências inclusivas. Por exemplo, na Suécia, quando o adolescente já faz 17, 18 anos, eles já começam a levar ele para essa residência inclusiva que ele tem direito, mesmo que os pais estejam vivos, para que ele fique lá uma vez por semana, para que ele vá se acostumando, porque aí no futuro, quando os pais faltarem, ele já está acostumado com aquele lugar, ele vai morar lá tranquilo, ou se ele mesmo decidir, se ele tiver essa poder da decisão de querer ir morar sozinho mais cedo, ele tem esse lugar para onde ele pode ir. Então, é uma política pública muito bem implementada lá. Bom, uma questão delicada é a questão do preconceito, né? A gente, infelizmente, sabe que às vezes existe um preconceito, um estranhamento das outras pessoas com quem está dentro do espectro autista. Você acha que com informações, com esclarecimentos, esse tipo de preconceito vem diminuindo? Eu acho que sim, e hoje em dia se fala muito mais em autismo do que há 10 anos, quando meu filho teve o diagnóstico, né? Eu fico feliz, eu brinco, quando eu cheguei tudo era mato, né? Não se falava nisso, e hoje em dia se fala muito sobre o assunto. O autismo, muitas vezes, é o que a gente chama de deficiência silenciosa, porque ao contrário, por exemplo, da síndrome de Down, em que você olha para a pessoa, você já nota que tem uma diferença, a pessoa autista não tem diferenças físicas que denunciam que ela tem uma deficiência. Mas o comportamento dela é diferente, porque o autista apresenta o que a gente chama de transtorno de processamento sensorial, quer dizer, ele percebe o mundo através dos sentidos de uma forma diferente e ele reage de uma forma diferente a isso. Muitas vezes fazendo barulhos, mexendo com as mãos, dando pulinhos, né, quando é criança, e isso chama a atenção das pessoas. Quando um autista, por exemplo, tem uma crise sensorial, porque ele ficou sobrecarregado, se ele for uma criança, provavelmente ele vai se jogar no chão, ele vai chorar, ele vai gritar, às vezes ele vai se bater. E para quem olha de fora, fica parecendo uma criança sem limites, uma criança que está fazendo birra, né? Então esse é um dos grandes motivos pelos quais
os autistas sofrem preconceito desde a infância. São vários fatores que contribuem para esse preconceito social, mas a gente falando sobre isso tem aumentado a conscientização na sociedade. Andréa, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, eu converso agora com a professora Maria Luísa Magalhães Nogueira, que é da Faculdade de Psicologia da UFMG e coordenadora do Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo, o PRAIA. Muito obrigado, Maria Luísa, por nos atender. Eu queria começar te perguntando o seguinte: antigamente a gente tinha a imagem do autista como aquela criança, por exemplo, ou adulto que não se comunicava com ninguém, era uma imagem um pouco estereotipada que a gente tinha da pessoa que pertencia ao espectro autista. Com o tempo a gente foi tendo informações, foi vendo que o autismo tem vários níveis, né, o espectro apresenta vários níveis diferentes. Eu queria que você falasse um pouco da diferença que é entre um diagnóstico feito há 10, 15 anos e um diagnóstico feito hoje. O que a gente pode dizer a respeito desse avanço ao longo desse tempo? Ótima pergunta, Fernando. Muito obrigada, viu, por ter aberto esse espaço aí para uma pauta tão importante. A forma de fazer o diagnóstico mudou muito desde as primeiras descrições mais conhecidas, né, do autismo, que foram nos anos 40. De fato, né, o que você traduz aí é uma realidade. Então, ainda existe no senso comum essa imagem de que a pessoa com autismo é uma pessoa que não consegue se comunicar ou que tem uma fragilidade afetiva, né, está fechado no seu mundinho. E hoje a ciência já demonstra que não é isso, não é disso que se trata, né? Então, hoje a gente entende o autismo primeiro como um espectro, né? Então, a gente está falando de uma condição que é heterogênea, mas que partilha elementos em comum, né, que são desafios sociocomunicativos, interesses restritos e estereotipados. Então, dentro desse espectro, a gente vai ter diferentes níveis de suporte que essas pessoas vão precisar. Então, cabe à sociedade retirar essas barreiras na forma de oferta, né, de recursos para que essas pessoas possam participar de forma mais ativa e plena do mundo, que é o desejo delas. Mesmo os autistas que antes a gente chamava de severos, né, que são autistas com nível 3 de suporte, eles querem participar. Hoje a gente já, né, tem recursos de comunicação alternativa e até livros escritos por autistas não verbais que mostram isso. Eles querem participar do mundo, nos resta, né, abrir esse espaço. Ei, querem brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista nem sempre imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Serei uma princesa. E um dragão. Muitos deles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar todos juntos. Claro que dá. Para que seja feito o diagnóstico, normalmente esse diagnóstico hoje ele é feito normalmente quando ainda é criança, né? O que os pais devem observar para que, eventualmente, possam estar percebendo que o filho precisa ser diagnosticado ou tem que vir a ser diagnosticado? Então, a gente tem um recurso que todo mundo tem acesso, que é a caderneta de saúde da criança. Né? Toda criança, quando nasce, ela tem direito a esse documento, que inclusive é onde consta né, a carteira de vacinação. É um livrinho desenvolvido, né, pelo Ministério da Saúde, e nele existe uma parte que os pediatras deveriam, até por lei, né, registrar, e que muitas vezes, na verdade, menos de 18% das cadernetas tem esse registro, que é a parte do desenvolvimento neuropsicomotor. E lá a gente tem os marcos do desenvolvimento.
Então, pais, né, se vocês percebem que a sua criança tem algum atraso de desenvolvimento, está demorando para falar, né, tem um contato visual mais reduzido, tem uma capacidade de imitação um pouco precária, e tem atrasos, a gente deve, né, agir para evitar uma cascata de prejuízo. Então, contato visual um pouco mais pobre, imitação um pouco mais pobre, né, não responde ao nome, tem dificuldade de atenção compartilhada, né? Então a mãe mostra o cachorrinho e a criança não olha, ou a criança nunca mostra o que ela quer, na verdade ela te leva até aquilo que é do interesse dela. Todos esses são sinais, né? Para a gente levantar a suspeita de algum transtorno do desenvolvimento. Isso não é problema nenhum, porque a intervenção, no caso de suspeita de autismo, ela é puramente estimulação. E estimulação adequada para uma criança pequena, é lúdica, né, é cuidadosa, é divertida e só vai trazer benefícios. Pois é, uma vez diagnosticado que a criança esteja aí no espectro autista, qual que é o papel da família para o acompanhamento dessa criança depois? Aí vai ser uma atividade multidisciplinar, né, vamos dizer assim? Então, eu gosto de dizer que o autismo ele é um convite para a gente lidar com a diferença, né, desde o começo. Né, porque ele exige uma equipe multidisciplinar, a psicóloga sozinha não dá conta, né, de oferecer tudo que essa criança precisa, nem a TO, nem a fono, nem a família sozinha, né, então a família precisa buscar esses profissionais especializados para que eles possam, né, trazer recursos que não tem como a família saber o que fazer sem essa orientação. E, né, a segunda parte aí, o papel da família é acolher a diferença, né, entender que a diferença é própria da humanidade, é o que nos torna humanos, né, nós somos diferentes. Então, não ter medo, né, de que a gente pode estar lidando aí com uma criança que é neurodivergente, que tem um cérebro que tem um funcionamento um pouco diferente, né, que organiza a sua experiência de um modo um pouco diferente, e tudo bem. Pois é, onde é que entra a escola aí? Depois que a criança cresce um pouco e precisa de, né, tá na idade de ir para a escola, como é que a escola entra o convívio social com outras crianças e com a questão dessa diferença? A escola inclusiva, né, é um espaço fundamental, né, nesse processo, tanto para essa criança com autismo socializar, que é o que você está trazendo aí, né, ela tem esse desejo, ela tem esse direito, né, de estar com os pares de idade, mas não é só isso, ela também tem o direito de acesso ao conhecimento, a aprender a entrar em contato com os conceitos, né, a ser alfabetizada. Então, a escola é um espaço muito importante. O fato da gente ter no Brasil, né, esse paradigma da escola inclusiva é maravilhoso, porque a gente já tem, né, pesquisas que evidenciam que é possível, né, que as crianças estejam juntas, crianças típicas e crianças atípicas. E para as crianças típicas é um benefício, é um privilégio, né, ter as crianças com deficiência convivendo ali juntas, porque desde pequenas elas vão ter intimidade com a diferença, né, e isso vai ser para elas algo que é natural, de fato é, mas ainda um grande desafio. As famílias enfrentam muitas dificuldades, porque as escolas não buscaram, né, a preparação adequada, ainda encontramos escolas que recusam a matrícula de crianças com deficiência, o que é absolutamente ilegal. Então é uma luta ainda, né, que a gente segue batalhando, tanto para melhorar a formação, né, no campo das licenciaturas, da pedagogia, quanto para que as escolas entendam o seu papel de fato, que é o de ser a escola comum de todos. Bom, como a gente disse, hoje o diagnóstico do autismo ele está mais, vamos dizer assim, preciso do que era talvez há 20, 30 anos. Agora, como é que fica o caso de uma criança ou adolescente que não foi diagnosticado há 20, 30 anos e que hoje é uma pessoa adulta e que às vezes apresenta alguma dificuldade de convivência, alguma coisa? Esse diagnóstico tardio, ele é possível também? Eu sempre penso que o diagnóstico ele é benéfico a qualquer momento. Quanto mais cedo, desde que bem feito, né? Porque também não é tudo que é autismo. O diagnóstico tem critérios específicos, né? Para a gente entender que uma criança aí está dentro do espectro. Mas o diagnóstico bem feito ele é benéfico a qualquer momento. Na intervenção precoce, ele vai melhorar muito o prognóstico dessa criança, porque ela vai ter acesso, né, às estimulações que ela precisa quando o seu cérebro ainda está em formação. Mas mesmo o diagnóstico tardio, né, os autistas relatam, eles mesmos, o quanto é um alívio compreender-se, né, entender
o que está acontecendo com ele, né? E entender que ele não está sozinho, né? Que tem outras pessoas que vivem os mesmos desafios, e assim ele pode buscar melhores acomodações sensoriais, por exemplo, dentro da sua rotina, porque o autismo ele traz também esse grande desafio, né, do transtorno sensorial. Os autistas são mais sensíveis, né, do que as pessoas com desenvolvimento típico. Então, ele vai buscar recursos e vai ser, então, né, a qualquer momento, o diagnóstico ele é importante. Ele ilumina, né, esse caminho, né, de buscar soluções, de buscar ajuda. Bom, Maria Luísa, para finalizar nossa conversa, o que o Brasil precisa em termos de políticas públicas para que se melhore a vida, a qualidade de vida dessas pessoas do espectro autista? Nós estamos ainda muito longe de uma sociedade mais inclusiva, como é o que todo mundo deseja? Infelizmente, né, a gente tem boas legislações, no campo da educação está bem estabelecido, né, em vários aspectos, mas a gente ainda precisa fazer com que essa lei saia do papel, né, e chegue na rotina da vida dessa família. No campo da saúde, os desafios são maiores, né, porque não tem nenhuma clareza dentro da própria política de qual deve ser o fluxo de atendimento para o autismo na rede de saúde, ou seja, onde que ele deve ser acolhido, né? Então, isso não está claro. A gente tem 2 cartilhas, né, oficiais, publicadas pelo Ministério da Saúde, mais ou menos na mesma época, 2015, e que indicam fluxos de atendimento diferenciados. Então, essa confusão, né, fragiliza o acesso ao recurso que a família precisa. Então, a gente ainda tem que caminhar muito, né, para que a gente consiga oferecer o que é direito dessa criança, porque a intervenção precoce, ela é um direito, né, tá lá na Convenção das Pessoas com Deficiência. Então, temos que trabalhar para isso ainda. Maria Luísa, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.